do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui com o nosso programa Jesus Vive. E nós estamos falando sobre a oração. Você que assistiu o programa anterior, nós falamos da importância de estar em oração pessoal, de entrar no quarto, como disse Jesus, fechar a porta e orar ao Pai em segredo. E o Pai que vê o oculto recompensar-te-á. E no programa de hoje, eu queria convidar você a pegar a palavra, a santa palavra de Deus, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 35. Está escrito: de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Vou repetir para que possamos memorizar. Marcos capítulo 1, versículo 35. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui Jesus, Ele está mostrando com a vida a importância da oração pessoal. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, Ele nos manda entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em segredo. Ficar em solidão, em intimidade, e aqui na prática, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, Jesus vem nos mostrar que Ele é um homem orante, que Ele procura estar em intimidade com o Pai. Ele nos mostra a importância da oração na nossa vida. Ele quer mostrar a mim e a você que precisamos orar, que precisamos estar na presença de Deus. E aqui eu quero perguntar para você: por que orar? Por que eu preciso ser um homem de oração? Por que você precisa ser uma mulher de oração? Por que você precisa ser um jovem de oração? Porque se nós queremos ter uma experiência de Deus, porque se nós queremos encontrar Deus, nós precisamos orar. Não existe vida cristã, não existe catolicismo autêntico, não existe vida carismática autêntica sem oração. É a oração que faz o poder, a unção, a graça de Deus acontecer na nossa vida. Quando nós nos colocamos em intimidade com o Senhor, é a oração, meu irmão e minha irmã, que dá motivação, que nos impulsiona, que nos leva, que nos traz a graça de Deus em nossa vida, para que possamos continuar. Por isso nós precisamos orar. E aqui eu quero trazer uma analogia para que possamos entender a importância da oração. Eu não sei se você tem um carro, mas eu queria dizer, imagine você está andando com o seu carro dentro da cidade ou na rodovia. De repente, falta a gasolina. O que acontece com o seu carro? O seu carro, ele para.
E se o seu carro estiver estacionado dentro da sua garagem, sem a gasolina, ele não consegue se movimentar. Assim também é a oração para o cristão. Assim, meu irmão e minha irmã, como que a oração é para o cristão o que é a gasolina para o carro. Se ela falta, ele não sai do lugar. E se está em movimento, o carro para. Por isso, meu irmão e minha irmã, é importante orar. É importante buscar o Senhor na vida de oração. É importante estar na presença do Senhor para que nós possamos continuar movimentando a nossa vida espiritual, estando com o Senhor, buscando a graça de Deus, para que os carismas se manifestem na nossa vida. É preciso oração. E a oração é um dom de Deus, é uma graça de Deus. A oração não é simplesmente um esforço humano, também, mas é muito mais a graça de Deus movimentando a nossa vida, o nosso ser, para que possamos continuar, para que possamos ir em frente. Imagine, meu querido irmão, minha querida irmã, a oração é para o cristão, a oração é para nós, é para mim, é para você, aquilo, meu irmão e minha irmã, como acontece numa fogueira. Quanto mais você joga material a ser consumido, mas o fogo vai se alastrando, vai se acendendo cada vez mais, meu irmão e minha irmã. E deixa eu perguntar para você, como se apaga a chama de uma fogueira? Basta não colocar mais lenha. E aqui está a importância da nossa oração, meu irmão e minha irmã. Assim como a lenha é importante para que o fogo se continue, se mantenha acesa, assim também a oração é importante para que a nossa vida interior, para que a vida na graça, para que a nossa vida espiritual haja um crescimento. Por isso, meu irmão e minha irmã, por que orar? Para que eu possa continuar, para que eu possa me movimentar, para que eu possa ter ânimo, para que eu continue caminhando com o Senhor, buscando a santidade, para que eu continue, meu irmão, querendo viver a graça de Deus. Por isso é importante a oração na minha e na sua vida. Então, não deixe a oração. Mas Ronaldo, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, a minha vida é uma correria, a minha vida, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho exige muito de mim. Isso, meu irmão, Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua história. Por isso, deixe um tempo para a oração. Pode ser de madrugada, como fez Jesus, antes do amanhecer. Pode ser no horário do seu dia, no horário do seu almoço. Para Deus não existe tempo cronológico. Mas, meu irmão, lembre-se da passagem da irmã de Marta, que ficou aos pés do Senhor. Maria, que ficou com a melhor parte, disse Jesus, porque estava aos pés do Mestre. Por isso, meu irmão e minha irmã, peça a graça, peça o dom da oração ao Espírito Santo para a sua vida, porque a oração, ela é fundamental para a nossa vida. E eu queria concluir este programa com um parágrafo 2590 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, que a oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos e contra os embustes do tentador.
Parágrafo 2752. A oração supõe um esforço, uma luta contra nós mesmos, contra a preguiça, contra a vontade própria, contra a vontade de ficar tranquilo. A oração supõe um esforço contra nós mesmos e contra o embuste do tentador. Por isso, Espírito Santo, nós queremos pedir, dai-nos a graça, Espírito Santo, de poder orar, sermos orantes e estarmos na presença do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida.